Alô, boa noite. Todos estão me ouvindo? Boa noite. São 20 horas. Vamos aguardar mais um pouquinho para a entrada das pessoas. Boa noite, William Gomes já está conectado. Deixa eu abaixar um pouquinho o som. Ok. Boa noite, Daisy. Érica, boa noite. Vamos esperar um pouquinho para que entre mais pessoas. Em 5 minutos a gente começa, 4 minutos. Adriano, boa noite. Adriano Custódio, tudo bem? Tiago, boa noite. Tudo bem, Tiago? Boa noite, Bruno. O áudio está bom para vocês? Deixa um joinha aí, deixa um ok. Se o áudio, se vocês conseguem ouvir bem o áudio. Vamos aguardar mais 3 minutos. Tá joia, Tiago, obrigado aí pelo retorno. Ok, William, obrigado. Ok, Amanda, boa noite. Mais um minutinho a gente começa, pessoal. Ok, Adriano, obrigado pelo retorno. Ok, gente, vamos lá, 8h05. Na realidade, eu quero começar agradecendo pela Central de Logística, especificamente o Tiago Germano, que fez o convite para esse bate-papo, para essa live sobre metodologia Lean Manufacturing. Agradeço também a equipe da Log SCM, também pelo apoio, e
quando eu fui convidado pelo Tiago, eu fiquei muito feliz porque não só esse assunto, mas esse tipo de discussão, isso promove o conhecimento e aprendizado mútuo. Então, mais uma vez, Tiago, agradeço aí pelo seu convite e vamos fazer com que esse evento aqui ele seja o mais proveitoso possível. Bom, pessoal, eu separei aqui alguns tópicos que a gente vai comentar ao longo da nossa live. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo André Lucena, eu sou aqui de São Paulo capital, e a minha formação é graduação em Engenharia Mecânica, fiz minha primeira pós em Engenharia de Produção, em seguida fiz MBA Executivo em Gestão Empresarial. Atualmente estou cursando mestrado profissional em Engenharia Mecânica. O mestrado profissional ou mestrado acadêmico é um nível acadêmico onde o estudante ele deve defender a sua pesquisa, a sua dissertação. E o meu tema em questão é sobre metodologia Lean Manufacturing, aplicado em um processo de fabricação da área siderúrgica. Ok? E estou muito feliz aqui em estar com vocês, de estar compartilhando um pouquinho do conhecimento e saindo daqui com aprendizado mútuo. A proposta é que a gente, ao longo do tempo, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, a gente vai estar esclarecendo, né, ao longo da nossa live. A proposta de hoje é eu passar um pouquinho para vocês do cenário atual que o mundo vem vivendo, falando um pouquinho do Brasil, o atraso intitulado de atraso nacional do Brasil no que diz respeito à competitividade, uma comparação que foi feita pela CNI com 15 países, e depois eu comento com vocês alguns aspectos importantes sobre a metodologia Lean Manufacturing, os seus pontos principais, e no final da nossa live eu comento com vocês alguns estudos de caso que eu vivenciei na minha experiência. Eu tenho acumulado experiência de 20 anos na indústria na indústria de autopeças, uma pequena experiência na indústria de autopeças, e desses 20 anos eu atuei 16 anos na área siderúrgica, atuando desde o chão de fábrica até o comando da área de planejamento e logística. Então deu para conhecer um pouquinho o que acontece em cada nível de cargos que a gente vai acumulando ao longo dos anos. Bom, eu queria começar a falar com vocês, pessoal, a seguinte questão. Eu separei aqui uma questão, uma pergunta, melhor dizendo, e aí vocês irão respondendo ao longo da nossa live. A pergunta que eu deixo no ar aqui: qual dificuldade que as empresas enfrentam para fazer com que o Lean funcione? Qual dificuldade que as empresas têm de fazer com que uma metodologia que traz excelentes resultados não consiga funcionar em seus processos? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês e a gente vai discutindo ao longo do tempo. Qual é a dificuldade que as empresas enfrentam para fazer com que o Lean funcione? Tudo bem? Então vamos lá. Fazer uma comparação, o Lean Manufacturing, é como se fosse andar de patins ou andar de skate. Olha só que comparação que é essa. A gente não consegue ler um livro como que se anda em skate, como que se anda em um patins, por exemplo, e após a leitura do livro a gente sai andando como se tivesse aprendido apenas com uma leitura. O Lean Manufacturing ele não funciona dessa forma. O Lean Manufacturing, além da leitura que é apropriada, o que determina o sucesso de um processo, o sucesso de uma empresa, é a prática do Lean Manufacturing, a prática das ferramentas que condensam o Lean Manufacturing. Bom, falando um pouquinho do cenário nacional, né? O cenário atual, melhor dizendo. O mundo vem passando por uma globalização de mercados como um todo. Então imaginem uma pirâmide, onde nós temos uma pressão externa vindo de cima da globalização de mercados. As novas tendências, né, empresas antenadas
em outras oportunidades de negócio fora do país, fora do seu continente, em outras localidades. Consecutivamente, essa pressão exercida pela globalização de mercados, acontece o quê? Acontece a abertura de concorrência, pessoal. Acontece a abertura de concorrência. Né? As pessoas, ou melhor, as empresas, elas ficam antenadas nessa abertura da economia e elas vão, sofrendo essa pressão, elas vão se readequando às necessidades do mercado. Contudo, com essa pressão externa, esse achatamento externo, por outro lado, existe a pressão interna. O que eu digo como pressão interna? A pressão sofrida por dentro da própria empresa, a melhoria de seus processos. Então, quando a empresa ela fica sobre um achatamento, sobre esse sanduíche dos fatores externos, pressionando a melhoria interna, é onde acontece a competitividade nas empresas. O Tiago está colocando aqui, né, tem vários aspectos, mas acredito que seja um fator determinante, seja o aspecto cultural. Tiago, você tem total razão. A gente vai falar um pouquinho disso daí depois, que o Lean ele não funciona com a mente aberta, com a ausência de resistência das pessoas. O Adriano Custódio está colocando bem aí essa resistência das pessoas perante as mudanças. O Lean, assim como outras ferramentas, né, outros processos que a empresa busca para a melhoria de seus processos, o comportamento ele tem que estar aberto às mudanças. Muito bem. Vamos lá, ok. Bruno Alves está colaborando. Ok. Então vamos lá. A empresa, pessoal, ela tem um único propósito. A empresa ela tem um único propósito. Tudo bem, objetivar maiores lucros. Ok. Mas ela tem uma peça fundamental em todo esse processo de qualquer empresa. É o cliente. Então, o cliente é o seu principal patrão. O cliente é que determina a opção de compra de um determinado produto ou serviço. Vamos abrir um parênteses. Uma empresa que faz operações logísticas, uma empresa de transporte, por exemplo. Bom, transportar um produto do ponto A até o ponto B, qualquer transportadora faz, qualquer empresa que faz o transporte, ela executa essa operação. Vocês concordam? E ainda mais esse nosso exemplo, ele retrata de um ambiente totalmente competitivo. Agora, o que vai determinar o nível de serviço ao cliente, esse é o diferencial de qualquer empresa. Como ele vai levar esse produto até do ponto A para o ponto B, esse é o grande diferencial e é o principal desafio de muitas empresas que objetivam a vantagem competitiva. Vocês concordam? Vamos ver se alguém responde. Vamos lá? Bom, então o Lean, pessoal, falando um pouquinho da sua história, um pouquinho do Lean Manufacturing, ele surgiu, né, após a Segunda Guerra Mundial. Um americano chamado John Womack, eu inclusive estou até com o livro dele aqui. O John Womack, ele publicou esse livro, A Máquina que Mudou o Mundo. Todos estão conseguindo ver o livro? A Máquina que Mudou o Mundo. Ele conseguiu, de acordo com a metodologia Lean Manufacturing, com o sistema Toyota de produção, melhor dizendo, ele criou
esse livro. Ele trouxe a metodologia do sistema de produção, foi desenvolvido dentro do MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Portanto, ele trouxe essa nova metodologia do sistema Toyota de produção com um novo olhar. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho, antes do exemplo, eu tô separado aqui um outro livro, um livro famoso chamado O Modelo Toyota de Produção. Então ele juntamente com A Máquina que Mudou o Mundo, são excepcionais, livros excepcionais, pessoal, que a gente consegue abranger aqui o que é a metodologia Lean Manufacturing. Um outro livro que eu chamo a atenção para vocês é o famoso Sistema Toyota de Produção, criado aí pelo ilustre Taishi Ono. Então são livros valiosíssimos que a gente acaba ficando, né, levando ele para o nosso lado, porque são livros de grande valiosidade. Eu tenho outros livros aqui, mas são livros, eles não falam sobre sistemas Toyota de produção, mas são excelentes livros para serem estudados. O livro clássico do ilustre Celso Contador, Gestão de Operações, e um livro clássico também, A Administração da Produção. Um livro excepcional também do Slack, muito utilizado nas aulas de gestão de operações e serviços. Bom, turma, o Adriano Custódio está comentando: qualidade no serviço é um diferencial e agrega muito valor. Você tem total razão, Adriano. Nós pudemos, inclusive, vivenciar isso no passado. Adriano Custódio é um ex-colega de trabalho em uma das empresas que a gente trabalhou aí no passado. Bom, já que você comentou de agregar valor ao cliente, o que seria agregar valor ao cliente? Seria apenas o valor monetário, a competitividade de preço? O que vocês acham? Quando a gente fala de agregar valor ao cliente, é apenas oferecer ao cliente um preço diferenciado? Deise, muito obrigado, Deise. Tá ouvindo bem? O áudio tá bem? Viviane Aparecida também entrou. Gisele Coimbra, boa noite, Gisele. Felipe Cavalcante. Tem razão, Tiago. Acima de tudo, resolver uma dor. Um outro questionamento que eu faço para vocês. O problema é um problema? Antes da gente falar do próprio Lean Manufacturing, o problema é um problema? Boa noite, Fábio, tudo bem? Então vamos lá. Eu espero que o áudio esteja ajudando, pessoal, porque estamos fazendo aqui o bate-papo na cozinha da minha casa. Então espero que vocês isso não seja problema. Mas vamos lá. O problema, ele é um problema para quem não é otimista, né, pessoal? O problema, ele é um problema para quem não é otimista. Mas o pensamento Lean, o otimismo, o problema é a oportunidade de melhoria desde que eu aprenda com esse problema. Então, o problema, ele deve ser encarado dessa maneira. A oportunidade de melhoria de uma determinada situação, qualquer que seja. Desde que eu aprenda com esse problema. Ok? Então vamos lá, Reginaldo Rodrigues também entrou, Dene de Paula entrou. Boa noite, Dene. O Tiago está explicitando bem. Depende do ponto de vista. Sem problemas a gente não tem cliente.
Você tem total razão, Tiago. E outra coisa, os problemas e os clientes são as razões de nossas existências nas empresas. Não é isso? Vocês concordam? O Adriano está compartilhando que é uma oportunidade. Tem razão. Ford já dizia isso, né? Que o erro é oportunidade para um novo começo inteligentemente. O Henry Ford já dizia isso na década de 30. Muito bem, muito bem. Genilson Martins, tudo bem, Genilson? Ok. Vamos lá. Então, voltando para a história do Lean, o Lean ele teve, de acordo com os estudos, o Lean ele teve um fato curioso. Né? O criador da Toyota, melhor dizendo, o sistema Toyota de produção nasceu na Toyota, mas tem um fato curioso. O Toyota, né, com D e não com T, ele tinha uma fábrica de tecelagem por muitos anos. E o filho dele, com essa visão empreendedora, ele pôde perceber que a empresa Toyota ela poderia ir mais adiante. Então, o que ele fez? Qual foi a ideia que ele teve? Ele fez as suas viagens às melhores instituições, né, acadêmicas e teve a ideia de construir motores. No início da sua história, a empresa também ela recebia o nome ainda de Toyota. E aí ele teve uma ideia, segundo a história do sistema Toyota de produção, ele teve a ideia de alterar o nome de D, alterar a letra D para a letra T, passando assim o nome Toyota. Por quê? De acordo com as pesquisas, a letra T, escrita em japonês, ela é desenhada com 8 traços. E o número 8 representa a prosperidade no Japão. Olha só que interessante. Durante as pesquisas, o que constatou foi isso. A principal razão da mudança do nome Toyota para Toyota foi justamente essa questão de 8 traços. Né? A letra D ela é escrita com 10 traços, por exemplo, e o número 8 representa a prosperidade. Uma curiosidade aí e tanto. Ok. Vamos lá, vamos seguir aqui. Eu gosto nas minhas aulas, eu gosto de mostrar uma figurinha que talvez vocês já devam ter visto, mas ela é intitulada de Pensamento Lean. Então é um bonequinho segurando, olhando, melhor dizendo, um copo com metade, a metade do copo está com água. Então ele olha para aquele copo e ele fala assim: o copo está meio cheio. Essa é a visão do otimista, do profissional otimista. Ele olha para o copo, que realmente tem água pela metade, e ele diz assim: o copo está meio cheio. O mesmo copo, para a visão do otimista, ele diz: o copo está meio vazio. Olha só que interessante. E na visão do pensador Lean, ele olha para o copo e diz assim: esse copo tem o dobro do tamanho que deveria. Vocês conseguem compreender a grande diferença de visão? Uma baita diferença. Então o otimista olha para o copo com metade de água e diz: o copo está meio cheio. O pessimista, melhor dizendo, por sua vez, olha o copo e diz: o copo está meio vazio. O pensador Lean, por sua vez, ele olha para o copo e diz: o copo deveria ter o tamanho, ele tem o dobro do tamanho que deveria ter. Olha só que pensamento. O William Gomes está complementando, ponto de vista, é isso aí. Genilson. Lutero, meu amigo Lutero também entrou, um ex-colega de trabalho. Tudo bem, Lutero? Há muitos anos a gente não se fala. Há praticamente aí 2 anos, né, Lutero? É um prazer tê-lo no nosso bate-papo. Muito bem.
Pessoal, o áudio continua ok? Está tendo um barulho aqui do lado de fora da janela. Eu não sei se está atrapalhando aqui o áudio de vocês. Mas vamos lá. O que eu separei aqui mais para vocês... essa questão da competitividade, voltando um pouquinho na competitividade, e competitividade e desempenho. Olha só, uma vez que o cliente ele deseja preços baixos, ok? Vamos só voltar um pouquinho. Competitividade é o que os clientes querem. E desempenho, o que as operações devem fazer para atingir os desejos ou o desejo dos clientes. Então, por exemplo, eu separei aqui preço baixo. Ora, o cliente ele necessita de preço baixo. As operações, as empresas, por sua vez, elas vão objetivar uma maior produtividade, reduzindo os seus custos. Separei também mais um detalhe aqui, a qualidade alta. Né? O cliente ele deseja que aquele produto esteja com qualidade. E a empresa, por sua vez, ela tem como seu objetivo de desempenho o seu processo com a máxima qualidade possível, com o menor erro possível. E por fim, eu separei aqui também, o cliente ele deseja uma entrega rápida. Ele quer receber o seu produto rapidamente. A empresa, por sua vez, ela cria meios, cria ferramentas para que o seu produto chegue com uma maior rapidez, com uma maior agilidade, e o resultado disso é a confiabilidade do seu cliente. Portanto, pessoal, o cliente, voltando lá no exemplo anterior, transportar um produto do ponto A para o ponto B, muitas empresas fazem. Isso não é, ao meu ponto de vista, e vocês fiquem à vontade para discordar, ao meu ponto de vista, isso não é caracterizado como uma vantagem competitiva, e sim como uma obrigação, ao meu ponto de vista. Agora, a forma que esse produto, que esse veículo ele será transportado com prazo, com agilidade, isso é um fator diferencial. Hoje mesmo estava discutindo em sala de aula com os meus alunos, e o aluno ele disse, olha, a empresa que eu trabalho, ela dá essa flexibilidade para o cliente e faz a sua entrega noturna. Um veículo especial, um profissional que trabalha na madrugada. Ora, isso é uma vantagem competitiva. Nós discutimos justamente isso, a vantagem competitiva dentro de um centro de distribuição, como que esse produto ele sai do centro de distribuição para o consumidor final. Portanto, pessoal, a minha visão, ao meu ponto de vista, tudo gira em torno da satisfação do cliente. Da satisfação do cliente. A minha experiência na área siderúrgica, ela trouxe uma reflexão de que onde um setor onde há concorrentes e o produto é o mesmo, tem as mesmas características para a sua aplicação, o que vai determinar a opção de compra do cliente? Qual fornecedor que ele vai escolher? O fornecedor A, o fornecedor B ou o fornecedor C? Ora, ele vai escolher o fornecedor que vai ter uma melhor qualidade do nível de serviço. Ok? Só voltando na nossa primeira questão, qual dificuldade que as empresas enfrentam para fazer com que o Lean Manufacturing, com que o Lean funcione? Já discutimos um pouquinho aqui sobre mudança de comportamento, né? sobre Alô? A conexão aqui apareceu que está meio fraca, caiu um pouquinho aqui, mas eu espero que a gente tenha voltado.
Pessoal, eu estou indo rápido demais. Muito bem, muito bem. Eu separei alguns slides aqui. Olha só. Então, basicamente, pessoal, o Lean é fazer mais com menos, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra do Lean Institute no mês de abril desse ano e na ocasião o palestrante ele disse justamente isso. O Lean é fazer mais com menos. Muitas vezes a gente tem até ações do nosso dia a dia que esse nome Lean ele passa longe. Muitas vezes a gente nem conhece, mas quando a gente traz benefício para a gente, benefício para o nosso processo, valorizando aí o seu produto, o seu serviço para o cliente, muitas vezes é uma técnica, uma ferramenta do Lean Manufacturing que você aplicou, mesmo sem saber. Ok, então o Lean Manufacturing ele traz a seguinte condição: fazer mais com menos, eliminando os desperdícios. Estou vendo aqui o David Falcão. Boa noite, David Falcão. Tudo bem? Ok. Vamos lá. Muito bem. Quando a gente fala em eliminação de desperdício, pessoal, a gente tem que ter em mente a seguinte questão. A empresa, ela trabalha com suas receitas e suas despesas. Basicamente, o lucro é a receita menos as despesas. Basicamente é isso. Portanto, no mundo que vivemos, independente da nossa receita, da receita das empresas, as despesas são as mesmas. Os custos fixos, os gastos fixos são os mesmos. Eduardo entrou aí, boa noite, Eduardo, Erinaldo, Delma Xavier, boa noite, tudo bem, Erinaldo? Uma vez que a receita ela tem oscilação, as despesas são as mesmas, os custos fixos são os mesmos. Portanto, se a receita oscila e a despesa permanece fixa, o lucro ele também oscila. Então, qual que é o objetivo principal das empresas aplicando a metodologia Lean? É criar meios, aplicar as ferramentas necessárias de modo que elimine essas despesas. Elimine gastos desnecessários. E isso é possível. Porque senão, quando a receita ela oscila e a despesa ela oscila para mais, o resultado é que a empresa ela não tem lucro, e sim ela tem prejuízo. Está fazendo sentido para vocês? Boa noite, Eduardo, tudo bem? Prazer em participar. É um prazer revê-lo. Eduardo também é um ex-colega de trabalho. Faz sentido para vocês essa questão dessa comparação de receitas com despesas? O lucro ele é a receita menos a despesa. E como a receita tem oscilação, a despesa não tem oscilação. E o objetivo das empresas é buscar meios de modo que as despesas elas sejam reduzidas. Ok, muito bem. Eu separei aqui para vocês, pessoal, a inserção do Brasil nesse aspecto de competitividade. Portanto, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, ela publicou em maio de 2016 um estudo que ela fez em 2014 no que diz respeito à competitividade. Portanto, ela fez esse estudo com 15 países que estão em estágios semelhantes de desenvolvimento. Então, olha só, destacando a Coreia do Sul como a primeira no quesito de competitividade. O Brasil ele se encontra em 14º, pessoal. 14º. Então, olha só, ele só ganha da Colômbia,
que está em 15º. O primeiro destaque, de acordo com essa análise dessa tabela divulgada pela CNI, no final a gente vai deixar aqui um e-book disponível para todos vocês, para estarem sintetizando tudo que foi falado. No que diz respeito à competitividade, dois aspectos importantes. O primeiro é que o Brasil está em 14º, em um ranking de 1 a 15, ele só ganha para a Colômbia. E as empresas brasileiras, elas são classificadas como país de baixa, como empresas, melhor dizendo, de baixa produtividade. Não vamos entrar nos méritos de custos com mão de obra, carga tributária acima do normal, altas taxas de juros que impede... Alô? Alô? Saiu aqui. Pessoal, estão conectados? Alô? Boa noite, pessoal. Estão conectados? Alô? Ok, Bruno, obrigado pelo retorno. Tiago, obrigado, William. O Tiago está complementando aqui, principalmente os gastos com estoque. Você tem total razão, né, Tiago? Quando a gente olha... Vinícius, obrigado, Vinícius. Quando a gente olha aquela primeira revolução, segunda revolução industrial, melhor dizendo, a produção em massa, né, quando os estoques não eram um problema. E hoje o estoque é um problema. Cada vez mais as empresas, os seus processos, os armazéns flexíveis, conhecidos também como armazéns leans, estão trabalhando cada vez mais em sua classificação ABC dos produtos, de modo que os seus produtos tenham um maior giro. Ok, Bruno, beleza. William da Cruz, ex-aluno, tudo bem, William? Legal, obrigado aí por você estar participando. Genilson, ele coloca aqui que algumas empresas estão pegando carona na crise e demitindo funcionários sem necessidade para diminuir os custos. Olha só, Genilson, a minha humilde opinião a respeito desse assunto é que muitas vezes a empresa ela pode reduzir os seus custos sem necessidade de demissão. Muitas vezes isso pode ser possível, né, com o engajamento das pessoas, com o exercício de buscar outras alternativas, né, para que essa ação ela seja a última ação a ser tomada. Essa é a minha opinião. Ainda é possível. Mas vamos lá. Estava falando do atraso nacional, eu não sei se vocês pegaram aí, deu um probleminha de conexão, mas o atraso nacional, a pesquisa que a CNI ela publicou agora na revista em 2016, e esse estudo foi feito em 2014, ela retrata lá o fator de competitividade, países que estão na mesma linha de desenvolvimento. Dos 15 países, o Brasil está em 14º, ganhando apenas da Colômbia. Pois bem, eu havia comentado que o Brasil, as empresas brasileiras são classificadas como empresas de baixa produtividade, muitas vezes pelo custo da mão de obra, a carga tributária nem se fala, estourando, altas taxas de juros, de modo que faz com que as empresas não consigam investir em seus parques fabris. E um outro detalhe também que chama atenção é que dentro dessa pesquisa dos 15 países estão os países que compõem o BRICS, que contempla o Brasil, a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul. Todos estão acima do Brasil.
E, poxa, o Brasil é uma potência mundial. Tem a oportunidade de driblar essa situação que estamos passando e buscar uma maior produtividade e melhores resultados em seus processos, em seus negócios. Fabiano Israel também entrou. Tudo bem, Fabiano? Vamos lá. Antes da gente falar aqui sobre pessoas, né, sobre resistência, eu queria destacar aqui algumas ferramentas Lean Manufacturing, né? Algumas ferramentas. O Lean Manufacturing, ele teve a sua originalidade no sistema Toyota de produção, só que ao longo do tempo as empresas elas vêm utilizando as suas metodologias, as suas ferramentas, a sua metodologia em seus processos. Então vejam, as empresas que têm as suas operações logísticas que utilizam a metodologia Lean Manufacturing. Hoje é chamada de logística Lean. Empresas prestadoras de serviço que utilizam a metodologia Lean Manufacturing, originalmente pelo sistema Toyota de produção, aplicam em seus processos e é conhecida, é chamada, melhor dizendo, de Lean Service. Diversos escritórios aplicam a metodologia Lean Manufacturing em seus processos, é chamado de Lean Office. Ou seja, pessoal, a metodologia Lean Manufacturing ela é uma metodologia bastante disseminada em diversos setores da economia. É possível essa disseminação em diversos setores da economia, independente do tipo de empresa e do porte da empresa. Bom, eu separei aqui alguns resultados típicos da transformação Lean, de acordo com a fonte que eu busquei isso, é o Lean Turnaround. Eles publicaram um livro interessante chamado A Grande Virada. E o Lean Turnaround, ele diz que com a aplicação da metodologia Lean, a redução de estoques pode chegar de 30% a 40%. O aumento do giro de estoque, né, aquela retirada do giro de estoque, aquela saída do material dentro do estoque. O Lean Turnaround também chama atenção para o aumento da produtividade, que pode chegar aí pelo menos a 30%. É chamado a atenção também na redução do tempo de setup, da troca de programa dos equipamentos em até 60%. A redução de lead times, né, do prazo de entrega, do momento da criação, do momento da produção do produto até a entrega do produto pronto para o consumidor. O Lean também ele destaca a redução de espaço, que pode chegar até 40%. Poxa, quando a gente fala de redução de espaço, pessoal, os armazéns antigos, década de 50, 60, né, eles faziam armazenagem horizontal, sem nenhuma estrutura, sem nenhum controle, né, grandes armazéns, naquela época da produção em massa. Então, o objetivo era gerenciar o estoque. Quanto maior o estoque, era melhor. E com o Lean Manufacturing, isso traz redução no espaço, uma vez hoje que o espaço ele é cada vez mais, tem um custo muito maior. Leandro Belo também entrou, o Rusler, boa noite Rusler, prazer tê-lo aqui, a Cristiane Costa, muito bem, muito bom estar com vocês aqui. Vale a pena, pessoal, eu queria aproveitar essa oportunidade e dizer que o público que está nos acompanhando são pessoas, ex-companheiros de trabalho, colegas de infância, sócios da empresa Micra Consultoria, alunos e ex-alunos. Isso é muito legal, fico muito feliz. Obrigado aí pela participação de vocês, eu espero estar contribuindo para a melhoria do conhecimento de vocês. Pelo menos essa noite a gente sai um pouquinho aí com um conhecimento maior, né? A gente deixa de assistir
o momento que a política está passando agora, com a cassação do Eduardo Cunha e por aí vai. E a gente está aqui, vocês estão aqui, dedicando o tempo de vocês para a gente estar compartilhando e aprendendo junto essa metodologia chamada Lean Manufacturing. Muito obrigado. Então vamos lá. Falando do Lean, os armazéns, por exemplo, né, hoje se fala em armazéns flexíveis, armazéns enxutos, uma vez que os seus processos, o seu processo de estocagem, ele é composto pela estruturação de estoque, porta-pallets, flow rack, pushback, sistemas como armazenagem dinâmica, drive-in e por aí vai. Sistemas com a tecnologia embarcada, com a tecnologia da informação aplicada, com ela embarcada, trazendo aí grandes resultados para a empresa. Eu costumo dizer também que, não sei se vocês concordam, mas a logística, a gente planeja não é para dar certo, a gente planeja para errar menos, né? Porque a logística é uma questão bem dinâmica, bem trabalhosa, melhor dizendo, né? E eu costumo dizer isso, que as operações logísticas a gente planeja não é para dar certo, a gente planeja para errar menos. Portanto, o William Baloni também entrou. Valeu, Adriano, obrigado pela contribuição. Portanto, hoje se fala em armazéns Lean. O que é o Lean? O Lean, um armazém Lean, é a metodologia Lean Manufacturing aplicada em um armazém. E por fim, um item aqui que eu também grifei, que eu tirei do estudo feito do Lean Turnaround, da grande virada, é o aumento de 4 a 8% da margem de lucro. Evidente que todas essas melhorias, todas essas ferramentas aplicadas dentro de seus processos, independente qual processo seja, isso traz como objetivo para a empresa, para o gestor principal, para o executivo principal, como objetivo, o aumento da margem de lucro. Não é verdade? Ok. Muito bem. E falando falando em cliente, pessoal, não esqueçam que dia 15/9 é dia do cliente. Não esqueçam. Desculpem. O cliente é a razão de nossas existências. Ok? Dia 15/9 é comemorado o dia do cliente. Muito bem. Agora, um ponto muito importante, né, pessoal? Quando o cliente ele é mal atendido. Quando o cliente ele é mal atendido. Muito bem. Quando o cliente é mal atendido, coisas indesejadas acontecem dentro da empresa, dentro do processo. Não é verdade? Então, coisas indesejadas. Muitas vezes aparecem pessoas que a gente nem conhece e que estão entrando no nosso processo e dizendo coisas que muitas vezes elas nem conhecem. Então, isso pega muito mal quando a gente não consegue atender bem o nosso cliente. Muitas vezes, essa intervenção das pessoas traz um ambiente indesejado, vamos dizer assim. Eu não sei se vocês concordam com isso. Muitas vezes, essas intervenções, elas trazem, acontecem coisas desordenadas. Muito bem, pessoal. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de algumas ferramentas principais. São várias, né? Porque o Lean Manufacturing, ele basicamente, ele é o quê? Ele é a aplicação de várias técnicas no seu processo, de modo que elimina os desperdícios, te traz redução de custo e te traz melhoria de margem. Então, eu destaco aqui, o primeiro que eu coloquei aqui, é
a manutenção total produtiva, né? O TPM, Total Productive Maintenance. Então, manutenção total produtiva é uma técnica utilizada de modo que as coisas, o processo, melhor dizendo, eles aconteçam com uma maior integração entre equipes de manutenção e equipes de operação. Seja uma máquina, seja uma empilhadeira, seja um equipamento específico, um equipamento da indústria gráfica, seja um equipamento da indústria farmacêutica, seja uma ponte rolante que ela tem uma função de movimentação dentro de uma empresa siderúrgica, por exemplo. Então, a técnica TPM, manutenção total produtiva, ela vem para equalizar essas condições de operação e manutenção trabalhando integrados. Eu chamo a atenção também para a ferramenta Six Sigma, o Lean Six Sigma, conhecido como Lean Six Sigma, que é um controle de processos, e aí as suas técnicas, né, as suas ferramentas, elas induzem ao mínimo de erro possível, a busca pelo zero defeito. Muitas vezes impossível. A gente ouve muito, poxa, vamos buscar o zero defeito. Minha modesta opinião, isso praticamente é muito, muito difícil. Mas o Lean Six Sigma, ele traz condições e traz direcionamento para que as coisas aconteçam no mínimo de zero defeito possível. A gestão visual, né, a gente destaca como simplesmente um quadro com inúmeras informações relevantes ao processo. Metas a serem atingidas, programas a serem acompanhados, treinamentos a serem feitos ou treinamentos que estão sendo realizados, ou seja, a gestão visual, ela retrata, imaginem um quadro com inúmeras informações relevantes ao processo. Isso estreita a comunicação entre as pessoas e entre os superiores. Isso traz um benefício muito grande, porque abrevia essa comunicação, trazendo melhores resultados. Pessoal, o áudio tá bom? Tá acompanhando bem? Eu estou com um problema sério aqui de conexão. Eu gostaria de saber se tá tudo bem. Tudo bem, pessoal? Adalberto, tudo bem? Felipe, tudo bom, Felipe? Boa noite. Leandro Belo, tá ótimo, Thiago. Então vou continuar. Obrigado aí pelo retorno. Vamos lá. Eu estou prevendo aqui mais 10 minutos, 15 minutos, a gente já fecha. Muito bem. Eu quero chamar a atenção também, pessoal, para uma das técnicas do Lean Manufacturing chamada VSM, o Value Stream Mapping, que é o mapeamento do fluxo de valor. Essa técnica, inclusive, essa ferramenta do Lean Manufacturing é uma das primeiras ferramentas que são implantadas dentro de um processo, né? O mapeamento do fluxo de valor. Então, a equipe vai lá e essa equipe, seja uma pessoa do processo, seja uma consultoria externa, seja uma pessoa interna mais experiente, então ele tem técnicas e ferramentas chamadas de Value Stream Mapping, ou mapeamento de fluxo de valor, de modo que ele vai mapear todo esse processo buscando oportunidades de melhoria. Gargalos de produção, né? Sistema de manutenção e produção que não está funcionando muito bem, por exemplo, e outras, né? Uma ausência de um quadro de gestão visual, por exemplo, um equipamento que pode ser mudado de lugar, um layout que pode ser modificado. Ou seja, o mapeamento de fluxo de valor é uma técnica, é uma direção, é uma ação que o profissional toma, seja um consultor interno, seja um consultor externo, de extrema importância, porque ele vai conseguir identificar
os gargalos e as possíveis oportunidades de melhoria. Eu chamo a atenção aqui também para uma outra ferramenta, que é o setup rápido. Né? O setup rápido, a troca rápida de ferramenta, muito aplicada nas empresas. Né? Ou seja, o profissional que detém esse conhecimento do Lean, ele identifica oportunidades que podem ser melhoradas no que diz respeito à troca de máquinas, né? Uma ferramentaria, por exemplo, que trabalha com estampagem, a melhor otimização daquela ferramenta que está fazendo o estampo, ou uma indústria de autopeça, onde ela faz a injeção de peças plásticas, por exemplo, e onde que tem o processo de troca de moldes plásticos. A siderurgia, por exemplo, né, que é uma área que eu conheço com propriedade, a troca de programa entre um tipo de produto e outro, onde esse tipo de equipamento ele traz grande produtividade para a empresa. Esses equipamentos, uma hora de equipamento parado, por exemplo, a empresa ela deixa de ganhar um valor considerável, e a troca de programa otimizada, ela é uma troca de programa, ela é uma ação, melhor dizendo, eficaz em diversos processos, onde a gente consegue identificar os pontos que podem ser feitos, atividades que podem ser realizadas até mesmo antes do equipamento estar parado, antes dele parar por definitivo, e aquelas atividades na troca de programa que impreterivelmente elas acontecem quando o equipamento já encontra-se parado. E o consultor ele tem essa visão de identificar essas atividades que podem ser realizadas mesmo com o equipamento em funcionamento, antes da sua parada para a substituição do ferramental. Eu vou chamar a atenção aqui também para o Kaizen, muito conhecido o Kaizen. O Kaizen é a ferramenta de melhoria contínua. Né? Eu poderia estar falando dele por último, porque o Kaizen é a reflexão que a empresa faz, o processo faz, com o seguinte questionamento. Espera aí, o que eu fiz até agora? O que eu posso melhorar? É através do Kaizen, com bom planejamento, né, com bom PDCA, aí desenhado. O Kaizen é a ferramenta da melhoria contínua de tudo que foi feito. E quando a gente fala de produtividade, o projeto que a gente terminou ontem, muitas vezes, hoje, ele já precisa de uma atualização, ele já precisa de uma melhoria. Muito bem. Eu chamo a atenção aqui também para mais duas técnicas, existem várias, mas eu chamo a atenção aqui para a técnica que nós chamamos, né, dentro do Lean Manufacturing, do OEE. O que é o OEE? O OEE ela é a ponderação, é o cruzamento dos indicadores de qualidade do seu processo com os indicadores de performance do seu processo, com os indicadores de desempenho do seu processo. Quando a empresa ela faz a sua análise dos indicadores separados, índices de qualidade, índices de performance e índice de disponibilidade, ela tem o seu processo, ela tem um resultado individual. E o que o OEE ele traz e ele induz, atende aqui, ele induz para o processo. O que ele induz para o processo? Esse casamento de indicadores, ele faz com que o processo exercite mais ainda a atenção para que o processo dele seja o melhor possível. Então, se a gente imaginar, por exemplo, vamos imaginar uma seguinte continha. Vamos supor que o índice de qualidade foi 90%, o índice de performance foi de 90% e o índice de eficiência foi 90%. Quando a gente multiplica 90% vezes 90% vezes 90%,
o resultado do OE, que significa eficiência global do equipamento, ele não resulta em 90%. Façam a conta. Isso eleva o resultado mais para baixo. Portanto, o OEE ele também vem para trazer mais um direcionamento mais apurado. Ele ajuda a empresa a identificar as causas raízes dos problemas, de modo que o seu processo ele tenha a melhor performance possível. A Liliane Lira está comentando aqui da análise SWOT. Muito bem, Liliane. Obrigado aí pela sua participação. A análise SWOT, né, ela é uma análise criada por Michael Porter, onde a empresa ela analisa as suas forças, as suas fraquezas, e aí está atrelada a um ambiente interno da empresa, suas forças e as suas fraquezas, e como fator externo, as suas ameaças e as suas oportunidades. Também, Liliane e demais colegas, embora a análise SWOT ela não é uma técnica dentro do Lean Manufacturing, mas ela é extremamente necessária. Extremamente necessária. A análise SWOT. O processo, a empresa, a pessoa, nós como profissionais, nós devemos realizar a nossa análise SWOT. O que eu tenho de força, o que eu tenho de fraqueza, o que eu tenho de ameaça e o que eu tenho de oportunidade. Muito bem, Liliane. O Felipe ele está colocando aqui, o setup rápido, adequado em nossa fábrica é essencial. Por uma coordenação de ações conjuntas entre os setores da manutenção e produção, visto que os moldes, a injeção a quente perde um tempo de espera. Você tem razão, Felipe. Então, quando a empresa ela cria meios, quando ela cria dentro da sua oportunidade de setup, que dentro do Lean Manufacturing é chamado de setup interno, ou melhor, desculpa, setup externo, são ações que a empresa toma mesmo antes de parar o equipamento. Muito bem. Boa noite ao Lincoln Martins, né? Obrigado aí pela sua participação, Lincoln. Né? É um prazer tê-lo aqui em nosso bate-papo. Bruno Alves, boas, essas ferramentas são utilizadas pela Micra aos seus clientes durante os serviços prestados. Muito bem lembrado, né, Bruno? A Micra Consultoria ela tem contribuído junto aos seus clientes no que diz respeito principalmente às ferramentas de Manufacturing, que traz melhoria de produtividade, reduzindo as suas despesas e ajudando os seus clientes a ter uma maior margem de lucro. A Cristiane Costa está comentando aqui, o 5W2H, ele entra nesse processo. Com certeza, Cristiane, o 5W2H, a famosa ferramenta 5W2H, é uma ferramenta que a gente determina o plano de ação. Né? Temos lá o diagrama de Ishikawa, por exemplo, né? A famosa espinha de peixe. Então, olha só, uma vez, ainda bem que você comentou nesse assunto, que a gente já até estende um outro aspecto. Então, diagrama de Ishikawa, uma vez desenhado e uma vez identificado o potencial problema que fica, né, ele fica até mensurado ali na cabeça do peixe, vamos dizer assim, tem uma interferência do Lean Manufacturing, que é a técnica dos 5 porquês. Então, veja, muitos processos, muitas empresas param no diagrama de Ishikawa. Ok, mas o Lean Manufacturing ele vai mais a fundo. Ele utiliza a ferramenta dos 5 porquês. O que traz a ferramenta dos 5 porquês? Ele identifica as principais, as causas raízes daquele problema. E essas principais causas raízes é que geram o plano de ação, Cristiano e demais colegas. Então é através da ferramenta 5 porquês. E por que chama 5 porquês? Porque as causas, as potenciais causas escolhidas na espinha de peixe, para cada causa escolhida é feito 5 perguntas. Por que é assim? Mas por que foi feito desse jeito?
e assim sucessivamente, chegando à causa raiz, no quinto, muitas vezes no quarto porquê, mas a causa raiz do problema ela é identificada com um menor erro possível no quinto porquê. Então é uma ação também tomada no Lean Manufacturing, Cristiane e demais colegas que estão acompanhando, a técnica dos 5 porquês aplicado no diagrama de Chikawa e que surge a ferramenta 5W2H, o plano de ação para que aquele projeto, para que aquele problema ele seja resolvido. Muito bem. Eu separei mais dois aqui. O OTIF. Né? O que é o OTIF, pessoal? O OTIF ele não é uma técnica do Lean Manufacturing. Pelo contrário. Mas o OTIF ele como se fosse o OEE, a eficiência global dos equipamentos, aplicado nas operações logísticas. Então, os meus ex-colegas de trabalho, o Adriano Custódio, o William Gomes e o meu amigo Lutero, que estão acompanhando a gente, nós vivenciávamos isso muito de perto. O nível de serviço ao cliente, OTIF. Mas da onde que vem essa palavra OTIF? Ela é on time in full, né? na quantidade correta, no momento desejado. Ou seja, o OTIF, se a gente fizer uma comparação com o OEE, ele tem basicamente também 3 variáveis. Se o produto ele foi entregue na quantidade correta, se o produto ele foi entregue na data prometida e se o produto ele foi entregue sem erros. Veja, então o casamento dessas 3 variáveis condensam o resultado do nível de serviço OTIF. É um indicador de extrema importância, extrema vantagem competitiva para as operações logísticas. E não simplesmente, a empresa ela não analisa individualmente o seu indicador de entregas na quantidade correta, os seus indicadores na quantidade entregue no prazo e os seus indicadores a sua entrega feita sem erros. O processo controla isoladamente, só que o OTIF ele traz o casamento, ele traz o cruzamento desses 3 indicadores. Tudo bem? Então é um indicador que eu considero de extrema vantagem competitiva, e a Micra tem apresentado isso para os seus clientes, de que o indicador OTIF, ele, além de ser uma grande vantagem competitiva, ele faz com que o processo e os gestores exercitem a atenção nas causas raízes do problema. Antônio Paulo de Pereira, também o Pereira, meu amigo Pereira. É um prazer, Pereira, estar aqui com você, participando aí do nosso bate-papo. Obrigado aí pela sua disponibilidade e a sua participação. A William está comentando aqui, é um item de controle, né, que na empresa ainda controla, é isso aí. Muitas empresas, elas implantam o indicador OTIF, porque ele é um indicador de extrema vantagem competitiva. Eu repito, uma empresa onde ela oferece os mesmos produtos e que ela transporta o seu produto de A para B, muitas empresas fazem isso. Existem muitos concorrentes. Agora, o nível de serviço ao cliente, como que esse produto vai chegar, com qual modal, com qual tipo de veículo, com qual prazo, isso que determina a vantagem competitiva. Eu disse que ia chamar atenção aqui para mais um indicador, os 7 desperdícios da armazenagem, não é isso, pessoal? O Lean Manufacturing ele fala dos 7 desperdícios na produção. Só que eu estou provocando aqui ao contrário, né? Os 7 desperdícios na armazenagem.
nas operações logísticas também existe o seu set de desperdícios. Quais são esses 7 desperdícios, né, pessoal? Eu chamo até que esse 7 desperdícios, eu intitulo esse nome de Sunday ao cubo. E aí vocês entenderão por que eu chamo Sunday ao cubo. A letra S, a letra A letra M, a letra D e a letra E ao cubo. Fazendo essa abrangência do set desperdícios na armazenagem, a gente tem o S da Sunday, é o S de superprodução. Né? Nas operações, na fabricação, superprodução, como o próprio nome já diz, é uma produção além do necessário ou uma ausência de produção. A superprodução dentro de um gerenciamento logístico, dentro de uma armazenagem, é aquela condição de quando o armazém ele recebe em excesso ou não recebe o produto na data combinada. Então, isso é chamado, dentro das operações logísticas e abrangendo o Lean Manufacturing, a superprodução. O excesso de produto recebido para armazenagem ou a falta de produto recebido. O A, ele vem de armazenagem, né? Uma armazenagem imprópria, uma armazenagem imprópria dentro do armazém. Um armazém onde que não obedece, não tem obediência à classificação ABC dos produtos, por exemplo, isso traz baixa produtividade dentro dos armazéns, dentro das operações logísticas. O M é de movimentação, né? Excesso de movimentação de equipamentos, ou equipamentos ociosos. Isso é um grande desperdício dentro das operações logísticas. Puxa, uma forma de minimizar esse tipo de problema além do mapeamento de fluxo de valor, é um redimensionamento do layout, inclusive. Né, o excesso de movimentação dos equipamentos e equipamentos ociosos, equipamentos parados, né, onerando aí os custos dos ativos da empresa. O D, eu chamo a atenção do D de deslocamento. E aí deslocamento das pessoas, né? Deslocamentos com uma maior frequência das pessoas e também ausência de deslocamento, né? Pessoas ociosas. Tem uma empresa de engenharia chamada, eu até separei aqui o nome dela, deixa eu pegar aqui, é uma empresa chamada Delphi Engenharia Mecânica. Ela implantou uma melhoria de layout no seu processo, e aí abrangendo esse deslocamento das pessoas, a empresa conseguiu reduzir o deslocamento da equipe de soldagem de 5,5 quilômetros, pessoal, para 340 metros por dia. Então a gente já imagina muita movimentação, mais que 5 quilômetros, e com a aplicação da metodologia, da técnica Lean Manufacturing, e exercitando aí a atenção no set de desperdício da armazenagem, a movimentação da equipe de soldagem, ela caiu de 5,5 quilômetros para 340 metros. Essa matéria também ela está disponível na revista da Confederação Nacional da Indústria, publicada em maio. Eu deixarei também disponível para vocês no nosso caderno aqui, no nosso e-book, de tudo que foi falado. Bom, a Liliane, manuseio dos equipamentos. Manuseio dos equipamentos, Liliane, ela entra, isso, na movimentação. O Marcelo colocou um ponto de interrogação. Qual que seria a pergunta, Marcelo? Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. O D de deslocamento, né? E os 3 E's, né, pessoal? Por fim, os 3 E's. O primeiro E é o E de estoque. Né? Um estoque excessivo, um estoque
com baixa movimentação, um estoque com nenhuma movimentação. Então isso é um vilão do desperdício quando a gente não consegue gerenciar o nosso estoque. O outro E que eu destaco são os espaços, né? O espaço disponível dentro do armazém, né? O espaço disponível. Eu gosto de salientar aquela seguinte questão: uma estrutura de armazenagem, por exemplo, uma estrutura de armazenagem onde nós verificamos assim aqueles pequenos espaços naquelas posições da estrutura. Não é que o produto ele foi retirado e não foi reposto. É que aquele espaço que está ali disponível, ele não é suficiente para aquele produto que está armazenado. Portanto, isso acaba gerando espaços ociosos, acaba consumindo, acaba deixando, melhor dizendo, de consumir um espaço que poderia estar ali. Né? Nas operações logísticas a gente chama de honeycombing, né? Aquele espaço mal utilizado. E não é porque ou tinha um produto ali e o produto ele foi retirado. Não, é que aquele espaço para aquele produto ele não é suficiente para ele. E por fim, o último E que a gente destaca aqui no nosso SAND ao cubo é o E de erro, o E de erro humano. Né? A gente tem que levar isso em consideração, o erro humano. A atitude, comportamento, isso também tem bastante influência. A pressão do dia a dia faz com que também a gente cometa alguns erros. Bom, a William Gomes está perguntando aqui, André, quais cuidados devemos ter para conseguir conciliar a teoria com a prática e não ficarmos alienados ao PowerPoint? Haja visto que o planejamento é muito presente na filosofia Lean. Ô William, muito boa a sua pergunta, meu amigo, muito boa a sua pergunta. Olha só, bom, William, o que eu posso dizer para você é aquela seguinte questão, para você e para os demais colegas, né? O PowerPoint aceita tudo, o Excel aceita tudo, o Word aceita tudo. Mas tem uma questão muito importante que eu acho e que eu pude praticar e venho praticando em toda a minha experiência profissional. E eu sempre pratiquei, né? É fazer valer a pena o discurso com a prática. Então, é ter engajamento naquilo que você escreveu e naquilo que você acredita, é ter o engajamento, é fazer acontecer. Não tem outra coisa. Sob a ótica, sob o posicionamento do gestor, né, e eu tive a oportunidade de ser gestor por muitos anos, principalmente na última empresa que eu trabalhei, na penúltima empresa, as pessoas têm que estar com você. E você tem que mostrar que aquilo que você está apresentando para elas, para o público, você tem que fazer valer a pena, você tem que ter engajamento. Né? O líder não é aquele que faz com que as pessoas sejam seus seguidores. Não é mais isso. O líder ele forma outros líderes. E da onde que vem isso? Vem do engajamento e vem do seu propósito. O profissional ele está ali para resolver o problema, que já dissemos no começo que o problema é uma oportunidade para melhorar, né? É a oportunidade de melhoria, mas ele tem que ter engajamento. E o esforço é maior, não tenha dúvida disso, e é daí que as pessoas ficam em zona de conforto, né? De não ir avante, porque as pessoas elas não querem se dar o luxo de um esforço maior, só que o resultado que vem lá na frente é um resultado mais apropriado, mais positivo. Né? A gente é mais ou menos assim, a gente sofre antes e descansa lá na frente. É mais ou menos isso. Portanto, respondendo aqui a sua pergunta, William, eu acho que é o engajamento. Acho que é engajamento. Tem que ter engajamento. Né? O que é falado tem que ser praticado. O Paulo Araújo está colocando quem tem poder, quem age. Ok, Paulo, se você tem toda a razão.
Cristiane Costa, é bom falar de pessoas, pois o que vemos na prática é que as empresas não estão muito preocupadas com esse aspecto e não acreditam que são as pessoas quem fazem a diferença. Ok, William. Olha, Cris e demais colegas, né? Respondendo aí o que o Marcão, Marco Aurélio, também um ex-colega de trabalho. É isso aí, Marcão. Bom, prazer falar com você. Bom, Cris, o que eu posso te dizer disso que você colocou, na minha visão também, as empresas brasileiras, e eu digo empresas brasileiras, eu acho que é mais o brasileiro, né? O brasileiro ele busca o seu resultado a curto prazo, a curtíssimo prazo. Então, o brasileiro ele não faz ele não planta lá uma árvore, né? E ele acha que aquela árvore ela vai crescer de um dia para o outro. E muitas vezes ele deixa até de cultivar aquela árvore e ela acaba morrendo. Portanto, inclusive no Lean Manufacturing, as ações devem ser tomadas e devem ser pensadas a longo prazo. E nós brasileiros, os brasileiros na sua maioria, pensam em resultados a curtíssimo prazo e acaba estrangulando os processos, estrangulando as pessoas. A gente não consegue expor aos nossos gestores, aos donos de empresa, o que realmente vai trazer resultado para ele, muitas vezes a médio e longo prazo. Eu penso muito nisso. Né? É o cuidado que a gente tem também nas consultorias. Quando nós envolvemos donos de empresa, diretores de empresa, e a gente busca entender se ele realmente ele está preparado para a mudança. Porque o Lean Manufacturing, pessoal, é um momento, ou melhor dizendo, é uma esfera que temos que estar preparados para a mudança. Né? Bom, eu disse dos 7 desperdícios e eu esqueci aqui, eu falei que era o último, mas o último, na verdade, é o 5S. O nosso famoso 5S. Não é isso? Pequenas ações que fazem que o nosso ambiente fique mais limpo, fique mais organizado, que o trabalho em equipe aconteça com mais propriedade, né? Faz com que a gente tenha essa autorreflexão, esse autodiagnóstico, né? Da busca pela melhoria contínua. Eu gosto de destacar também, né, essa questão a gente costuma também, em nossas consultorias, costuma também, não só nas consultorias, mas também para os alunos, meus alunos, a gente costuma dizer que a motivação ela tem 2 aspectos. Não é isso? A motivação, a gente faz, as pessoas começam. Opa, vamos implantar um novo programa na empresa. Vamos implantar a metodologia Lean Manufacturing. Ok, estamos todos motivados. Vamos implantar um projeto, um programa de melhoria de nível de serviço OTIF, por exemplo. Estamos motivados, a gente quer ver começar. Mas o que acontece com aquilo ali, pessoal? Passa um determinado tempo, as pessoas vão perdendo a motivação. Vocês concordam? E aí o processo ele não tem uma continuidade. Porque muitas vezes vai envolver custos. Evidente, envolverá custos. Mas nós temos que pensar a longo prazo. Essas ações que hoje vai demandar custos, lá na frente vai trazer melhores resultados. Portanto, a motivação a gente faz começar, a gente começa e passa um determinado período e aquela motivação acaba. E aí eu salientei aqui, né, o hábito. Quando a gente cria o hábito da mudança, faz com que a gente continue mais e mais buscando cada vez melhor. Portanto, existe em nossos treinamentos comportamental, a gente costuma falar isso também para os alunos.
Olha, tem a motivação e tem o hábito. Motivação a gente começa. Você está começando o seu treinamento hoje, por exemplo, de PPAP, por exemplo, né, uma na área automotiva, por exemplo, ou um treinamento comportamental para supervisores de uma determinada empresa. A gente fala assim, olha só, você está motivado para começar. Só que daqui um certo período, essa motivação pode acabar. Então você tem que criar o hábito de buscar a melhoria contínua. Ok, vamos lá, muito bom, pessoal. Regis Dionísio, é um prazer estar participando aqui da live. O William Gomes está colocando aqui que essa prática, infelizmente, ainda é muito comum. Precisamos voltar nossos olhares para as pessoas. Você tem toda a razão, William. A gente tem uma sensação, né? A gente tem uma sensação de que apagar incêndio resolve. Apagar incêndio tem uma grande diferença de conter incêndio, né? Apagar o fogo é diferente de conter o fogo. Para vocês refletirem, se nós estamos, melhor dizendo, apagando fogo, ou se estamos contendo fogo no nosso dia a dia. O Alex, professor Alex, meu amigo, meu grande amigo, é um prazer, professor Alex, tendo em vista sua perspectiva, qual é a sua visão para acompanharmos os resultados em um prazo menor, mas sem perder os focos nas metas de médio e longo prazo? Ok, meu amigo, muito boa a sua pergunta. O Alex é um companheiro de trabalho, muito amigo meu. Professor, o que eu posso dizer o que eu venho praticando e é o que eu costumo retransmitir aos meus alunos, aos meus colegas e ex-colegas de trabalho, é o engajamento. É o engajamento. A gente também não pode ficar pensando que tudo seja a médio e longo prazo. Isso também não está correto. A gente tem que buscar meios também de resolver os problemas a curtíssimo prazo, de modo que a gente contenha o fogo. E não apague o fogo, que a gente saia dando tiro para todos os lados. E sim contendo. Né? O profissional ele tem que estar preparado para as condições emergenciais, que é comum. Volto a dizer, a gente planeja não é para dar certo, é para errar menos. Não é isso? Então a gente tem que responder na sua pergunta, professor, a gente tem que exercitar cada vez mais a atenção em nossas atitudes, buscar melhoria do que a gente fez ontem, é começar o dia e dizer assim, olha, o que eu posso fazer de diferente hoje que eu não fiz ontem, ou que eu deixei de fazer ontem. Então é uma ação que eu tomo de modo que me ajude a resolver também os problemas emergenciais que aparecem no nosso dia a dia. A Jane está complementando, a ferramenta para resultados a curto prazo. E a ferramenta para resultado a curto prazo existe, já que o brasileiro gosta de resultados a curto prazo. Olha só, Jane. Olha, ferramentas a curto prazo existem na minha visão, né? Você colocou bem aqui, já que o brasileiro gosta de resultado a curto prazo. Primeiro, ele tem que mudar essa visão. Ele não pode só pensar a curto prazo. A curto prazo também é uma condição que existe, né? Agora, ferramentas, olha, eu posso destacar para você aqui o próprio diagrama de Ishikawa, né? As ferramentas, uma ferramenta muito utilizada no ensino híbrido, tanto na educação e está sendo muito aplicado nas empresas, né? Chamada também de metodologias ativas, é o desenho do seu problema em formato de mapa mental. É um assunto que depois a gente pode até estar falando em uma outra live, o que são metodologias ativas e o que o ensino híbrido tem ajudado na sala de aula e nos treinamentos para funcionários. Então eu acredito, Jane, que seria isso. Né? Um diagrama de Chicago ali, uns 5 porquês
que seja feito ali a curtíssimo prazo, um ciclo PDCA que seja acompanhado bem de perto, eu tenho tomado essas ações nessas emergências a curto prazo. A Liliane está complementando. A logística está em tudo que fazemos, mesmo trabalhando em outras áreas, então, porque exigem tanta experiência e não é dada oportunidade a pessoas que estão motivadas, querendo fazer dar certo. Olha, Liliane, olha, a minha visão, né, talvez pode ser uma aposta que a empresa deixa de ganhar. De repente, o dono da empresa, o gestor principal, o executivo principal, ele ainda ele não consegue enxergar que as pessoas que estão saindo agora da faculdade, os estagiários, os trainees, pessoas com pouco tempo de empresa, elas podem sim trazer mais resultados. Eu acho que talvez falta um pouquinho, né, de exercitar essa atenção por parte dos gestores principais, por parte dos donos de empresas. O Felipe complementa aqui, né, que eles utilizam a metodologia Lean Manufacturing, mas no que diz respeito ao 6S. Né, a empresa que ele trabalha incrementa o aspecto de segurança do trabalho. Muito bem, né, Felipe, lembrado, o aspecto de segurança do trabalho, ela também tem influenciado muito nas operações, nos processos de fabricação, nas operações logísticas. Eu tenho vivido isso aí continuamente, né, nas empresas que eu trabalhei, principalmente na empresa siderúrgica que eu trabalhei 13 anos. A gente tem acordado e tem dormido e acordado no que diz respeito à segurança e saúde do trabalhador. Muito importante também no que diz respeito ao 5S. O Marcelo Reis Tavares complementa, temos que caminhar com o famoso chá, né, o conhecimento, habilidade e atitude. Muito bem, Marcelo, boa contribuição. Alex, ok, Alex, eu acho que é o que eu penso. A Cris, a política que existe nos processos, em grande maioria, é sempre política das prioridades. É muito complicado. A Jane, ok. Bom, é isso aí. A Larissa está entrando, a Michele. Bom, pessoal, está muito bem o nosso bate-papo, a nossa live. Já estamos indo para 1h30. Eu sei que a gente já está até ultrapassando aí do tempo, né? Eu sei que vocês trabalharam aí o dia todo, mas está aproveitando esse tempo aqui para a gente estar discutindo esse assunto muito importante. Bom, por fim, eu queria passar para vocês aqui mais dois aspectos, né? Agora, no que diz respeito, eu queria falar um pouquinho no que diz respeito às pessoas. E em um segundo momento, eu quero falar também, eu quero compartilhar com vocês algumas experiências de aplicação da metodologia Lean que eu vivenciei nas empresas que eu trabalhei, né, principalmente na minha área siderúrgica, que eu trabalhei durante 16 anos, nos meus 20 anos de carreira. Mas eu queria destacar aqui, eu acabei rabiscando aqui vamos imaginar, 4 bases, né, no que diz respeito à reflexão que o gestor, que o dono de empresa, que o executivo tem que fazer. Eu mensurei aqui a questão da filosofia. Nós já até, inclusive, dissemos que é um processo de longo prazo. A metodologia Lean, ela é um processo a longo prazo, de médio a longo prazo. Bruno Santana, obrigado, Bruno, Bruninho. William Gomes, ok. Valeu, William. Portanto, pessoal, voltando aqui, eu elenquei a nossa base da pirâmide em 4 aspectos. O primeiro aspecto eu chamo de filosofia, né? O processo é longo prazo. A empresa, ou melhor, os gestores, os executivos têm que criar essa cultura. E a grande sacada da metodologia Lean é a mudança de cultura, né? Já dissemos aí no começo, o Adriano Custódio levantou aí a bola, a questão da resistência a mudanças. Então, é o primeiro ponto que tem que ser muito bem trabalhado, e os gestores, o executivo, o dono de empresa, eles devem estar
deverão estar com a mentalidade aberta à mudança. Eu chamei aqui também de processo, a segunda base da nossa pirâmide, eu chamei aqui de busca pelas perdas. Bom, é mapear as perdas, é identificar quais são as dores de cabeça que a empresa vem sofrendo e buscar os seus sintomas. Porque muitas vezes nós atuamos em um problema da empresa que aquilo ali não está trazendo, não está trazendo perdas financeiras, não está trazendo altos custos. Nós temos a sensação que aquilo ali é uma perda. Ora, mas de repente aquilo ali não é uma dor de cabeça. Eu preciso entender os sintomas. E aí, aplicando diagrama de Chikawa, aplicando a técnica dos 5 porquês, aplicando o mapeamento do fluxo de valor, dá as condições de que a empresa consiga identificar as causas raízes do seu problema. O Alex está comentando aqui, professor, dentro dos cenários onde você esteve presente, como, por exemplo, realizarmos essas sinergias em micro e pequenos, onde processos dependem de muitas pessoas, e já para as micros não tem quantidade de mão de obra suficiente para realizar essas filosofias. Olha, professor Alex, na minha modesta opinião, quando a gente implanta o Lean, independente do porte da empresa, atualmente nós estamos trabalhando em uma reestruturação de marketing de um ateliê, uma microempresa que estamos trabalhando na promoção da empresa, na apresentação da empresa. Ora, uma empresa que contém 2 funcionários, então a metodologia Lean ela pode ser aplicada. E aí, nesse caso, ela vem do engajamento e as ações do próprio, da própria pessoa responsável. Portanto, professor, eu acho que independente do porte, independente da quantidade de funcionários, talvez seja até um fator mais complicado a implantação em uma empresa de grande porte. Pode ser que a aplicação ela seja mais trabalhosa devido ter um envolvimento maior de pessoas. Então, na minha visão, professor, eu acho que não tem restrição quanto ao porte da empresa. Voltando, olha só, isso que você comentou, eu nomeei aqui como a penúltima base da nossa pirâmide, o ambiente integrado, pessoal. Então, o ambiente tem que estar integrado. Não é isso? Integração de pessoas, integração de processos. A gente tem deparado muito a entregação de pessoas, de entregar. Eu tenho vivenciado isso, infelizmente, mas a integração de processos é o ponto principal para que a gente consiga dar valor agregado ao cliente. Voltando um pouquinho lá no início da nossa live. Valor agregado ao cliente não é o valor de preço apenas, é o valor de percepção. Se o cliente ele não for bem atendido, ele vai piscar o olho e será atendido por outro fornecedor. Ele atravessa a rua, ele vai comprar o produto em outro fornecedor. Ele sai do concorrente A para o concorrente B. Um telefonema muda isso. Um piscar de olhos muda isso. Então, a integração das pessoas é fundamental. O desenvolvimento de um produto, por exemplo, o nosso colega aí, o meu ex-colega de trabalho, Pereira, ele pode contribuir bem com isso. Ora, o desenvolvimento de um novo produto, a integração de pessoas, a integração das fábricas, da área de desenvolvimento, com a área comercial, com a industrial, tem que estar integrado, o ambiente tem que estar integrado, porque senão as coisas não funcionam. A gente olhar para um problema e dizer assim, não, esse problema é do processo tal, isso não é meu problema. Ora, é jogar o mico no ombro do seu colega. Mas se o objetivo é o mesmo, atender bem o cliente, praticando qualidade de serviço em tudo que se faz, tudo bem? Então, turma, pessoal,
eu intitulei aqui como ambiente integrado essa extrema necessidade de integração das pessoas. E, por fim, quando as três fatias da pirâmide ela funciona bem, o que nós temos no final disso? Aprendizagem mútua para a resolução do problema. Portanto, a aprendizagem mútua é o resultado de tudo que foi feito. Ok, pessoal? Bom, dissemos que o problema não é um problema. O problema é um problema para quem é pessimista. E um problema é a oportunidade de melhoria desde que a gente aprenda, é para quem tem a visão otimista, para quem tem a visão lean. Lembrem da reflexão do nosso copo de água, hein? Copo cheio, o otimista ele pensa que o copo está meio cheio. O pessimista olha para o mesmo copo e diz que o copo está meio vazio. E o pensador lean, ele diz que aquele copo ele tem o dobro do tamanho que deveria ter. Tudo bem, pessoal? Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Eu espero que vocês estejam gostando. Já estamos chegando ao fim. Nossa live já está levando aí 1h e 40 minutos, né? Já um tempo já razoável. Eu quero finalizar para vocês aqui alguns estudos de casos que eu vivenciei nessa minha experiência de 20 anos. Então eu quero destacar aqui o primeiro. Eu destaco aqui o primeiro, uma utilização de hacks dinâmicos em um armazém, em um almoxarifado, no segmento de autopeça. Inclusive, essa foi a última empresa que eu trabalhei. Né? Vamos lá, olha o Paulo está respondendo aí para o Alex Veríssimo. Ok, Thiago Germano, convidei o André, ok. Ok, Thiago, obrigado aí pela oportunidade. Bruno Alves, existem poucos pessimistas de sucesso. Tem razão, pessoal. Eu acho que essa live ela também traz a oportunidade para a gente transformar o conhecimento. A gente tem que transformar o conhecimento. Né? A minha história dentro das empresas foi... a minha primeira experiência profissional foi chão de fábrica. Eu entrei como... o meu início de carreira foi como operador de produção. E o que me levou até um comando da área de gestão de operações e serviços de uma unidade de transformação de uma empresa siderúrgica? Foi o engajamento no trabalho, atingindo metas, tendo um bom relacionamento, né? Compartilhando o conhecimento, sendo, ou melhor, não sendo resistente às mudanças e tendo essa resiliência com as mudanças que o mundo veio trazendo, as mudanças que vieram acontecendo ao longo dos anos. Não tem outro caminho. Engajamento, fazer com que as coisas aconteçam, fazer com que as coisas mudem, ter um bom relacionamento, integração entre companheiros, entre colegas, até mesmo entre pessoas e pares que você, porventura, tem atritos, porque todos estão ali em prol de um objetivo comum. Então eu passo essa minha experiência de vida para vocês, espero que esteja trazendo aí grande valia para a vida de vocês, e é isso, né? Vamos falar aqui dos cases. Então, essa última empresa que eu trabalhei, no segmento de autopeças, foi identificado um problema no almoxarifado de peças armazenadas no chão, ocupando muito espaço. Então, o que nós fizemos? Uma ação simples, uma ação muito simples. Adotamos o Flow Hack, o hack dinâmico, para caixas KLTs, aquelas caixas, a famosa caixa de supermercado, de modo que conseguimos realizar a estocagem vertical, reduzindo os estoques, e na ocasião nós fizemos a experiência
em uma área de produtos destinados para um tipo de cliente, e essa área ela foi reduzida de 54 metros quadrados para 18 metros quadrados. Tivemos aí um ganho de 70% implantando um rack dinâmico. Uma outra experiência vivida é implantação de quadro FIFO, né? First in, first out, também no mesmo segmento de autopeças. Tínhamos um problema no almoxarifado lá de excesso de estoque em bags, excesso de resinas. Então o que nós fizemos? Uma ação também simples, com um custo baixíssimo, implantação de um quadro first in, first out. E por ali os funcionários faziam acompanhamento de qual material que tinha no estoque, né? Estamos falando aqui de 110 tipos de resina utilizadas na área automotiva, na parte de interiores, no segmento automotivo. Então, um simples quadro FIFO, evidente que, feito o levantamento da política de consumo mínimo e máximo, foi feita a aplicação, aí, a instalação, melhor dizendo, de um quadro first in, first out. Uma outra melhoria que eu destaco aqui, aqui já foi na área siderúrgica que eu trabalhei, a capacitação técnica das pessoas, né? Foi feito um trabalho de capacitação técnica e operacional no setor a qual nós cuidávamos na época, de modo que a gente conseguiu desenvolver o aspecto técnico e o aspecto comportamental das pessoas. Com isso, as pessoas ficavam mais integradas e compartilhavam conhecimento, identificando aí, cada um identificava as falhas e potenciais, e entre as pessoas cada um ia se motivando e compartilhando conhecimento. Esse, por exemplo, foi uma ação que foi, na época, sucesso total para atingimento das metas estipuladas pela empresa. Um outro destaque também, eu faço aqui a abrangência na gestão visual, é o acompanhamento, né, de produtividade diariamente. O que cada equipamento, o que cada pessoa tinha como meta, tinha como produções ainda a ser alcançadas. A equipe fazia todo um acompanhamento de como que estava a saúde do processo. Destaco aqui também uma situação muito simples nas operações logísticas. Nós tínhamos um problema nós tínhamos uma operação de enlonamento de caminhões, né? Cobertura dos produtos nos caminhões com aquela lona escura, com aquela lona preta. E as lonas restos de lonas ficavam jogadas em vários cantos da fábrica. O que nós fizemos? Uma questão simples, muito simples. E o que deu motivação para implantar essa ação nesse tipo de problema? Quando a gente visita, para quem já foi naquelas casas de aviamento, onde ficam aqueles plásticos enrolados, onde as donas de casa elas compram aqueles diversos plásticos para forrar a mesa, forrar as cadeiras, que ficam enroladas elas ficam em rolos, né, em formato de rolos. Então, aquilo que deu motivação. Então, foi feito um suporte simples, com 3 rolos, de modo que a equipe fazia a retirada da quantidade necessária de plástico, fazia o corte, eliminando 100% a sujeira. 100%. E eu destaco também o último destaque, uma ação espetacular que foi feito, foi uma situação de movimentação de bobinas, né? Bobinas com capacidade para 2 toneladas. Então, movimentações feitas através de correntes, e o que tinha potencial de acontecer ali? Ocorrências com membros superiores no momento do engate dessas correntes nas bobinas.
Portanto, o que foi feito? Foi feita a busca de um dispositivo mecânico de modo que ele faça, né, o içamento, o abraçamento dessas bobinas à distância, sem nenhuma intervenção humana. Então essa ação ela foi tomada, ela foi implantada, melhor dizendo, em meados de 2012, quando eu trabalhava lá na empresa, de modo que potenciais de ocorrência com membros inferiores, ela foi reduzida a zero. Pequenas ações tomadas, observem, embora eu vou deixar até disponível aqui algumas fotografias para vocês, até para sintetizar melhor o que a gente está falando, mas foram pequenas ações tomadas, de modo que trouxeram, melhor dizendo, inúmeros benefícios. Pessoal, está chegando ao fim, né? O que a gente vem vivendo agora, após o Lean Manufacturing, ou melhor dizendo, o que a gente vem vivendo na atualidade, é a inserção da indústria 4.0, muitos de vocês vêm acompanhando isso, a indústria 4.0, a logística 4.0, que é uma abrangência da indústria 4.0, é uma outra esfera, é um outro momento de competitividade. A gente vai, no momento oportuno, a gente vai promover aqui uma outra live para estar falando disso. Eu quero finalizar aqui a minha live dizendo o seguinte aspecto. As pessoas é o bem mais importante dentro das empresas, né? As pessoas têm potenciais para fazer coisas que a gente nem imagina. As máquinas não têm potenciais. Quem tem potenciais são as pessoas que operam as máquinas. Então a gente tem que, nas empresas, nas consultorias que a gente vem realizando, a gente vem enfatizando essa questão junto aos gestores e levando a um norte de que os gestores entendam que as pessoas é um bem importante para o seu negócio. Já dizíamos, em nossos treinamentos comportamentais, a gente destaca os 4 estágios da maturidade das pessoas. O primeiro estágio é o reativo. As pessoas não acreditam que aquilo ali vai trazer benefício para ela. Então ela não executa, ela não cumpre um procedimento. Vamos fazer uma comparação com o cinto de segurança, por exemplo. A pessoa ela não utiliza o cinto de segurança porque ela não acredita. Isso é o estágio reativo do comportamento das pessoas. O segundo estágio é o estágio dependente. Ela continua não acreditando, mas ela só executa por supervisão. As empresas brasileiras elas são classificadas como estágio dependente na escala da maturidade, do comportamento das pessoas. O terceiro estágio é o estágio independente. Esse é o estágio onde a pessoa ela acredita. Ela acredita que o cinto de segurança salva a vida dela, ela acredita que pensar na melhoria vai trazer benefício para ela, ela acredita que o semáforo vermelho ela salva a vida dela. Esse é o terceiro estágio classificado como estágio independente. E o quarto e último estágio é o estágio interdependente. A pessoa ela acredita, ela busca melhoria para ela e busca melhoria para o próximo. Ela se preocupa com ela e se preocupa melhoria para o próximo. Pessoal, é isso. A gente vai promover outras lives, a gente vai falar um pouquinho da indústria 4.0. Eu quero promover uma live com vocês, espero que vocês participem. A gente vai falar um pouquinho do comportamento das pessoas, a gente vai falar um pouquinho do medo, né? Coisas que estão aí acompanhando a gente do nosso dia a dia. Pessoal, quero agradecer imensamente a vocês, quero agradecer a oportunidade aí que o Thiago deu, aos meus amigos, sócios, companheiros e ex-companheiros de trabalho, meus alunos, meus ex-alunos. Eu gostaria de agradecer, sou grato eternamente pela participação, por essa oportunidade que vocês estão me dando. Quero agradecer também
a faculdade onde eu leciono hoje, né, sem essa oportunidade, eu não estaria compartilhando o meu conhecimento com os alunos e com ex-alunos. Eu vou deixar disponível para vocês, eu não consigo inserir aqui, mas eu quero deixar disponível para vocês um link da minha página pessoal e também um link da Micra Consultoria. E lá vocês poderão inserir o e-mail de vocês, que aí, em seguida, o mais breve possível, eu deixo disponível tudo que foi falado, um arquivo de sintetização de tudo que foi falado aqui, um e-book com o que é o Lean Manufacturing, os principais estudos de caso. Vou deixar aí também alguma matéria sobre comportamento humano, como é muito importante. Então não deixem de se inscrever lá no nosso canal. Eu vou deixar disponível aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Meu endereço no Face, para quem ainda não é meu amigo no Face que está participando, por favor, né, fiquem à vontade em me adicionar, andrelucena.mba. Eu estarei à total disposição para ajudá-los, vocês, da melhor maneira possível. E é isso aí, né? O tema que eu uso nas minhas aulas é a gente tem que ir para cima. A gente tem que ir para cima. Pessoal, gratidão, um forte abraço e fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Um abraço a todos. Valeu. É isso aí. Tchau.